Buenas, gremistas. Final de ano, época de Natal, época de pensar em presentes do Grêmio. Para quem não sabe, muitos sabem, eu escrevi 2 livros sobre aventuras de torcedores gremistas para acompanhar esse time, dentro e fora da Arena e do Olímpico. Então, tem histórias muito bacanas, muito divertidas, cada livro tem 20 histórias. E eu vou ler uma para vocês, que está no Aventuras Imortais 2, que é a Batalha de La Plata, que é a minha aventura, tá? Em 1983 eu tive em La Plata. No primeiro livro, Aventuras Imortais, contei a história do primeiro jogo da final em Montevidéu. Mas para chegar lá, o Grêmio teve que escrever uma das tantas páginas heróicas de sua imortal história. O jogo contra o Estudiantes, de La Plata, no velho estádio Jorge Luiz Hirsch. O atual foi remodelado. Em 1983, a Libertadores era a raiz. Participavam apenas o campeão e vice de cada país. Os grupos iniciais eram formados pelo confronto entre países. No grupo do Grêmio, vice-campeão brasileiro de 82, ficaram o Flamengo e os bolivianos Bolívar e Blooming. E mais, classificava apenas o campeão do grupo. Na segunda fase, se formavam 2 triangulares entre os campeões dos 5 grupos, mais o campeão da Libertadores do ano anterior. Também se classificando somente o líder do grupo para a final contra o vencedor do outro grupo. O Grêmio ficou na segunda fase com o América de Cali, da Colômbia, e o Estudiantes de La Plata, da Argentina. No dia 7 de julho de 83, saímos do Olímpico ao meio-dia, em direção a Buenos Aires. E de lá, próximo ao horário do jogo, iríamos direto para La Plata, que fica a 58 quilômetros da capital argentina. A viagem transcorreu normal, tirando o frio, e chegamos a Buenos Aires no meio da manhã do dia do jogo. E aí as coisas começaram a acontecer. Ocorre que no ano anterior a Argentina entrou em guerra com a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas, Falklands, como são chamadas pelos ingleses. E após a perda da guerra pela Argentina, os aviões ingleses que iam para as ilhas paravam para abastecer isso mesmo, em Porto Alegre, terra do Grêmio. E isso os argentinos não perdoavam. E lá estávamos nós, habitantes da cidade de Porto Alegre, em terras que não nos queriam bem. Obviamente que, para piorar, levamos uma bandeira do Grêmio que era igual à bandeira do Reino Unido, mudando apenas o vermelho para o preto. E com essa bandeira fomos para a frente da Casa Rosada gritar Falklands, Falklands. Sinceramente, não sei o que tínhamos na cabeça, mas misture juventude, rivalidade entre países, futebol e um bocado de bebida alcoólica, e o resultado só pode ser esse. No final da tarde, fomos para o estádio. Na época não tinha essas coisas de comboio, policiais acompanhando o percurso, nada disso. Era o ônibus e nós. A chegada ao estádio não teve nada de diferente de qualquer jogo como forasteiro. Pedras, xingamentos, cantos, enfim, o tradicional de sempre. O estádio tinha suas arquibancadas de madeira, era uma pocilga e estava lotado. E começamos a ver que os argentinos não estavam ali só pelos estudiantes, estavam ali pela Argentina e pelo fato de que, para eles, nós brasileiros, e principalmente porto-alegrenses, éramos inimigos. Lembra das histórias dos aviões que contei logo acima? Pois é. Uma fúria que eu, com 16 anos, nunca havia experimentado e até hoje não voltei a ver ou sentir. Durante o primeiro tempo do jogo, a torcida deles disparava foguetes, morteiros e até sinalizadores contra nós. Tanto que antes do intervalo, alguns que foram de carro e avião saíram do estádio. Existia ódio contra nós e é claro que a nossa única resposta era tremular aquela bandeira parecida com a bandeira do Reino Unido. Tiramos algumas faixas e sentamos embaixo para nos protegermos do que voava contra nós. E em campo, pau pegando também, mas isso todos já sabem a história. No intervalo, eu estava sentado ao lado de um colega de torcida e olhamos para a torcida deles e tinha um cara enorme, cabeludo, isso também nós éramos, com uma faca ou um canivete enorme na mão. Esse cara pegava esse canivete e apontava para nós, e logo em seguida fazia aquele gesto de passar o canivete no pescoço. Era de assustar. Nós todos tínhamos certeza que não sairíamos vivos dali. Quando o jogo acabou, ficamos mais um tempo dentro do estádio. Quando saímos, a polícia fez um corredor para irmos para o ônibus. Mas esse corredor mais atrapalhou por nos deixar maniados do que nos ajudou. A torcida deles por trás dos guardas nos batia com tudo, desde estocos até pedradas. Um senhor que estava na minha frente recebeu uma tijolada no rosto e perdeu uns bons dentes. Eu acho que tive sorte, ou por ser baixo, fiquei menos acessível, mas tomei muitas taquaradas e batidas com um pedaço de pau,
Como estava frio, estava bem agasalhado, isso ajudou a amortecer as pancadas. Nosso ônibus estava todo destruído. O que tinha dentro foi roubado e voltamos da Argentina para cá sem nenhum vidro, em pleno inverno. Com certeza, nunca mais na minha vida eu senti medo dentro de um estádio, como senti naquele dia. Mas valeu cada minuto, cada pancada, depois de ter vivido aquela Libertadores de 83, foi algo maravilhoso. Só os poucos que estavam lá, naquelas arquibancadas de madeira, conseguiram entender. Foi uma loucura, gente. Então, o livro ele conta histórias assim. Só para vocês terem ideia, o nosso ônibus voltou assim de lá, no frio. Na época falia tudo, né? Imagina um ônibus viajando sem janelas. Assim voltou nosso ônibus. Então, gente, Aventuras Imortais 1 e 2, vocês encontram, eu vou botar o link depois no corpo do texto, na Wiclap, a venda é apenas pela internet, tá? Então é um bom presente para a cidade natal. Vamos, Grêmio!